E se o peso que tira seu sono não for o que aconteceu hoje, mas aquilo que ainda vive dentro de você em silêncio? Há culpas que não fazem barulho, mas apertam o peito quando a casa fica quieta, e talvez a parte mais difícil não seja lembrar do erro, seja perceber que diante de Deus, você não consegue esconder nada. Antes de dormir, respire devagar. Sem pressa, sem tentar organizar tudo por dentro de uma vez, só fique aqui por um instante. Há noites em que a alma não pede explicação, pede alívio. Há momentos em que a pessoa não precisa de mais cobrança, precisa de um lugar seguro para pousar o coração. Hoje nós vamos caminhar até uma cena de Gênesis que fala com a parte da alma que se defende, que tenta justificar, que tenta parecer limpa por fora enquanto por dentro ainda está cansada. Não vamos correr por esse texto, vamos entrar nele com calma, porque existe uma diferença entre parecer em paz e realmente descansar. E muitas vezes o coração só encontra descanso quando para de se proteger e começa a se entregar. Então, se você chegou até aqui com a mente inquieta, com lembranças que voltam, com palavras que você gostaria de ter dito de outro jeito, com atitudes que ainda pesam, permaneça, respire fundo. Sem pressa, fique aqui. Entregue isso, Deus vê. Você não precisa carregar sozinho, solte devagar. Não me disse ele mesmo é minha irmã, e ela mesma me disse ele é meu irmão. Na sinceridade do meu coração e na inocência das minhas mãos fiz isto. Em Gênesis 20, Abraão está em Gerar, diante de Abimeleque, depois de Sara ser tomada para a casa do rei. O episódio acontece em um cenário de medo e de proteção humana mal colocada. Abraão tenta se explicar, ele descreve sua escolha como algo feito com sinceridade de coração e inocência das mãos. O verso mostra a tensão entre intenção, medo e consequência. Esse é um texto muito humano, porque não fala de uma fé idealizada, fala de uma fé que ainda vacila, fala de alguém que, pressionado, age de maneira torta e depois tenta dar nome ao que fez. E é justamente aí que o coração de muita gente se reconhece. Nem sempre a culpa vem de um grande escândalo. Às vezes ela vem de uma decisão tomada no impulso, de uma fala incompleta, de uma omissão, de um medo que empurrou a alma para um lugar que ela mesma não queria ocupar. O contexto imediato nos ajuda a ver que Deus continua agindo mesmo quando o ser humano tenta se proteger do jeito errado. O texto não romantiza Abraão, também não o abandona, ele mostra que Deus trabalha no meio da confusão, da justificativa e da fraqueza humana. Senhor, nesta noite, nós nos colocamos diante de Ti sem maquiagem na alma. Tu conheces o que foi dito com calma e o que foi dito correndo. Tu conheces o que foi escondido por medo e o que foi omitido por cansaço. Tu sabes quando o coração tentou se defender antes de se render, e mesmo assim, Tu ainda nos chamas para perto. Há um detalhe neste verso que nos confronta com delicadeza. Abraão não diz apenas o que aconteceu, ele também tenta explicar por que aconteceu, ele fala da sinceridade do coração e da inocência das mãos. E aqui existe uma tensão que muita gente conhece bem, a tensão entre a intenção e o resultado, entre o que a pessoa quis preservar e o que de fato acabou ferindo, entre a tentativa de sobreviver e o dano que a decisão produziu. Isso é importante para uma oração da noite, porque muitas vezes a culpa noturna não nasce só do erro bruto. Ela nasce da lembrança da justificativa, a mente volta ao momento em que você tentou se explicar, volta ao instante em que você acreditou que estava certo tempo suficiente para seguir em frente, até perceber que ainda havia algo mal resolvido dentro de você, e então o coração se cansa, não cansa apenas do peso do que fez, cansa de sustentar uma versão de si mesmo que já não descansa. Por isso, nesta noite, a oração não começa com defesa. Começa com verdade, não com pressa, não com performance, não com a tentativa de parecer mais limpo do que está, porque Deus não está pedindo uma encenação de pureza. Ele está chamando você para um lugar mais profundo, lugar onde a alma para de disputar a própria história e deixa Deus tocar o que está doendo. Respire fundo. Sem pressa, fique aqui. Entregue isso. Talvez você esteja se culpando por algo que fez para se proteger. Talvez tenha falado o que não devia para evitar um problema maior. Talvez tenha calado quando precisava ter sido claro. Talvez tenha se afastado, mentido, adiado, escondido, improvisado.
E agora o coração cobra. A lembrança volta à noite, ela vem com aquele tipo de silêncio que não acusa alto, mas não deixa dormir. A alma repete a cena, muda detalhes, imagina conversas, revisa escolhas e no fundo pergunta-se ainda: existe caminho de volta? A resposta bíblica não é fingir que nada aconteceu, também não é esmagar você com condenação. A resposta de Deus começa diferente. Ela começa com a verdade diante dele, porque a verdade, quando encontra misericórdia, para de ser ameaça e vira cura. O que mais adoece não é só o erro, é o isolamento que vem depois dele, é o segredo, é a solidão de carregar tudo sem oração sincera. É a sensação de que ninguém veria se você desabasse, mas Deus vê. Deus vê o que você contou. Deus vê o que você omitiu. Deus vê o que você tentou consertar com as próprias mãos. E ainda assim ele não recua. Então, nesta oração, nós não vamos pedir apenas que Deus apague a memória. Vamos pedir que ele reorganize o coração, porque há uma diferença entre esquecer e ser restaurado, há uma diferença entre anestesia e paz. Há uma diferença entre conseguir dormir por exaustão e descansar por confiança. O descanso que vem de Deus não depende de você ter uma explicação perfeita. Depende de você parar de se esconder. Respire fundo. Sem pressa, fique aqui. Entregue isso, Deus vê. Você não precisa carregar sozinho, solte devagar. Se hoje a culpa está ligada ao passado, peça ao Senhor que ilumine esse passado sem te destruir nele. Não fuja da lembrança, mas também não mor nela. Traga para Deus aquilo que você fez mal e aquilo que você fez tentando se salvar. Traga sua pressa, sua insegurança, sua necessidade de controle, sua vontade de acertar e sua incapacidade de acertar sempre. Tudo isso cabe na oração quando o coração está cansado. Há também um ponto precioso neste verso. Abraão fala das mãos. Ele diz que suas mãos foram inocentes. Isso nos leva a pensar que, muitas vezes, a consciência humana tenta separar intenção de consequência, como se bastasse dizer que não houve maldade total. Mas Deus olha mais fundo. Ele conhece a sinceridade e também conhece a fragilidade. Ele sabe quando houve fraqueza real. E ele sabe quando existe culpa que precisa ser confessada sem desculpa. Essa distinção é importante para não transformar a oração em uma defesa jurídica. A oração não é tribunal para você vencer argumentos. É lugar de rendição. Se houve erro, Deus pode tratar. Se houve medo, Deus pode curar. Se houve confusão, Deus pode ordenar. Se houve má decisão, Deus pode redimir. Mas nada disso acontece enquanto você insiste em se justificar por inteiro. Por isso, esta noite, talvez a frase mais santa que você possa dizer não seja uma explicação longa. Talvez seja apenas: Senhor, eu reconheço o que houve, eu não quero esconder mais, eu não quero carregar sozinho, eu me arrependo do que precisava ser confessado. Eu entrego a Ti o que minha alma tem tentado controlar. Respire fundo. Sem pressa, fique aqui. Agora, se o peso que você sente é culpa, entregue a culpa. Se é medo de consequências, entregue o medo. Se é vergonha por ter agido de um jeito que não parecia com você, entregue a vergonha. Deus não precisa que você se defenda para começar a cuidar de você. Ele precisa que você pare de fugir. Talvez você diga que sua situação não foi tão grave quanto a de Abraão, mas o coração humano não sofre apenas pelo tamanho do erro, sofre pelo tipo de distância que o erro cria. Às vezes, uma pequena decisão abre uma semana inteira de inquietação, uma mensagem mal colocada, uma palavra dura, uma omissão, um exagero. Uma escolha feita em pânico. A culpa noturna costuma chegar exatamente assim, sem drama externo e com muito barulho interno. E é por isso que este texto é tão útil para atravessar a noite. Ele não faz de conta que a alma pode se limpar sozinha, ele mostra um homem tentando explicar o inexplicável, e, no meio disso, mostra um Deus que continua presente. Se Deus estivesse distante, o texto seria só acusação. Mas Deus está agindo no meio da confusão. Isso muda tudo. Então, nesta parte da oração, deixe a sua mente desacelerar diante de Deus. Não tente resolver o passado em uma madrugada. Você não precisa reconstruir a vida inteira agora. Precisa apenas parar de lutar contra a presença de Deus. E quando você para de lutar, a paz começa a encontrar espaço. Respire fundo. Sem pressa, fique aqui.
Entregue isso, talvez o que mais te desgaste não seja o erro em si, mas o efeito dele dentro de casa, porque culpa maltratada não fica só no pensamento. Ela invade o relacionamento, a paciência, a fala, a presença, o rosto, ela vai para a mesa, para o quarto, para o silêncio entre uma resposta e outra. Então, ao orar nesta noite, lembre também da sua família, lembre dos que convivem com seu cansaço. Lembre dos que percebem quando algo em você pesa, mesmo sem saber nomear. Ore por quem divide o espaço com você e sente as consequências do seu interior sem entender tudo. Ore para que Deus proteja sua casa da dureza que a culpa produz. Ore para que seu coração não descarregue em quem não tem culpa. Ore para que a pressão que você sente não vire impaciência com filhos, parceiro, pais, irmãos, pessoas próximas. Porque às vezes a vergonha faz a alma se fechar e quando isso acontece, a casa sente o frio dessa distância. Senhor, guarda o ambiente dessa casa nesta noite, coloca paz onde houve tensão, coloca mansidão onde houve resposta atravessada, coloca descanso onde só existe exaustão. Livra-nos do ciclo em que o coração ferido machuca quem ama, cura a raiz antes que a ferida vire hábito. E se você está pensando no futuro, entregue também o amanhã. Muitas noites não são pesadas apenas pelo ontem, elas são pesadas pelo medo do que virá. A pergunta muda de forma, mas é a mesma angústia o que acontece depois. Como as coisas vão ficar? O que vão pensar de mim? Como vou reparar isso? Ainda existe caminho, Deus não se assusta com o seu futuro. Ele já está lá, e a sua oração não precisa construir uma saída brilhante. Precisa apenas abrir o coração para que ele conduza o próximo passo. Nem toda resposta vem como mapa, algumas vêm como paz suficiente para dormir hoje. E isso também é graça. Respire fundo. Sem pressa, fique aqui. Entregue isso, Deus vê. Você não precisa carregar sozinho, solte devagar. Se o seu esgotamento veio de tentar manter tudo em pé, peça ao Senhor descanso para o corpo e clareza para a mente. Se a sua vergonha veio de sentir que decepcionou a si mesmo, peça ao Senhor que remova a dureza da autocrítica. Se o seu coração está cansado de revisar o passado, peça ao Senhor que interrompa esse ciclo agora. Você não precisa vencer a noite na força, você pode atravessá-la na presença. E há uma paz especial quando a pessoa finalmente deixa de repetir a própria defesa e começa a repetir a verdade de Deus. A verdade de Deus diz que Ele conhece o começo, o meio e o fim. A verdade de Deus diz que misericórdia não é recompensa para quem nunca falhou. Misericórdia é o lugar onde o cansado encontra socorro. A verdade de Deus diz que a sinceridade que Ele procura não é impecabilidade. É honestidade, é coração aberto, é mão vazia. Então, nesta oração, nós rendemos o que foi confuso, rendemos o que foi feito por medo, rendemos o que ainda dói quando lembramos, rendemos as palavras que saíram tortas, rendemos as intenções que não soubemos proteger, rendemos a necessidade de parecer forte, rendemos a vergonha de não ter sido perfeito. Senhor, recebe aquilo que a alma não consegue mais sustentar. Toma o peso que ficou preso na memória, toma o que incomoda quando a luz se apaga, toma o que faz a respiração ficar curta e o peito apertar, toma o que fazendo a noite parecer longa demais e substitui esse peso por um descanso que não depende de explicação humana. Agora fica mais devagar, sem pressa, sem correria interior, apenas fique diante de Deus por um instante maior. Muitas pessoas querem resolver em um minuto aquilo que só a paz de Deus consegue dissolver com o tempo. Então não apresse a entrega. Deixe ela sentar. Se vier uma lembrança, entregue. Se vier um arrependimento, entregue. Se vier um medo, entregue. Se vier um nome, entregue. Se vier uma cena antiga, entregue. Se vier a sensação de que você não merece tranquilidade, entregue isso também. Deus não está pedindo permissão para te amar. Ele já conhece cada camada da sua noite. Respire fundo. Sem pressa, fique aqui. Entregue isso e agora, num tom ainda mais quieto, pense na sua cama como um lugar de entrega, não de guerra. Pense neste quarto como um lugar onde a presença de Deus já está. Pense no seu corpo recebendo permissão para descansar. Solte os ombros. Desaperta a mandíbula, solta as mãos, deixa a testa amolecer, não negocie mais com a ansiedade. Não alimente mais o tribunal da mente, deixe a paz ocupar espaço.
Se há algo que precisa ser confessado depois, Deus saberá conduzir. Se há algo que precisa ser reparado amanhã, Deus dará coragem. Se há algo que precisa ser abandonado hoje, Deus sustentará a decisão. Mas por agora você não precisa continuar preso ao ruído, você pode descansar na vigilância de Deus. A noite não precisa ser vencida por você, ela pode ser atravessada com você sendo cuidado. Isso muda a forma de deitar, muda a forma de respirar, muda a forma de pensar, muda a forma de esperar o sono, porque você deixa de ser o guardião de tudo e passa a ser alguém guardado, Senhor. Guarda os pensamentos que entram agora, guarda os sonhos, guarda o coração, guarda a memória, guarda a casa, guarda quem está deitado ao lado, guarda quem está longe e ainda pesa no pensamento, guarda o que a gente não consegue nomear, e acima de tudo, guarda a paz que começa a nascer quando finalmente paramos de fingir que podemos carregar tudo sozinhos. Senhor, nesta noite eu chego a ti sem máscaras, eu não quero te oferecer uma versão arrumada de mim, eu quero te oferecer a verdade do meu coração. Tu conheces o que está escondido, o que foi mal resolvido, o que foi feito com medo, o que ficou mal explicado e o que ainda pesa quando tudo fica em si a partir deste texto. A aplicação para hoje é simples e muito concreta. Antes de dormir, pare por um minuto e nomeie em voz baixa aquilo que mais pesa em você. Pode ser uma falha, uma palavra, uma atitude, uma omissão, um medo ou uma conversa que não saiu como deveria. Não tente explicar demais, apenas nomeie e depois entregue a Deus com uma frase curta e honesta. Se você percebe que a culpa está te deixando duro com as pessoas da sua casa, faça uma pausa antes de falar qualquer coisa nesta noite. Se você percebe que a vergonha está te fazendo se isolar, permita-se receber cuidado em vez de se esconder mais. Se você percebe que está tentando controlar o amanhã, escreva mentalmente aquilo que não está sob seu domínio e entregue um por um. Essa pequena prática ajuda a alma a parar de correr em círculos. Também vale lembrar um gesto muito simples: desacelere o corpo para ajudar o coração, solte os ombros, desligue o estímulo, reduza a luz, diminua o ritmo da respiração e faça desta noite um lugar menos exigente. Às vezes a paz começa quando você para de exigir de si a resolução completa e aceita apenas a presença de Deus por agora. E se o peso voltar depois, não trate isso como fracasso, trate como um novo convite para entregar de novo. A cura noturna muitas vezes acontece em camadas. Uma entrega abre espaço para outra. Uma verdade abre espaço para outra. Uma noite começa a ensinar a alma a descansar de forma diferente. Que esta noite termine com menos defesa e mais entrega. Menos ruído e mais confiança, menos peso e mais paz. Se o coração passou o dia inteiro tentando se explicar, agora ele pode apenas descansar. Deus já viu a verdade inteira. E a verdade nas mãos dele não precisa esmagar você, ela pode curar você. Durma com essa certeza: o Senhor não se assusta com a sua fragilidade, nem se afasta da sua culpa confessada, ele continua presente, paciente e suficiente. E quando a madrugada parecer longa, lembre-se de que você não precisa atravessá-la sozinho. O que hoje você precisa entregar a Deus sem se defender primeiro.